Olá a todos e bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Alex Kreiner, analista de mercado, ex-gestor de fundo de hedge e comentarista de eventos políticos e econômicos. E acho que hoje em dia, os eventos econômicos estão muito entrelaçados com a política. E como os chineses diriam, estamos vivendo tempos interessantes, já que o mundo está definitivamente mudando muito rapidamente de semana para semana. Como você tem estado? Obrigado por me receber, Glenn. Saudações a todos. Tenho estado bem, tem sido extremamente corrido. Não tenho certeza se consigo acompanhar os eventos e o que está acontecendo. Então, sabe, estou tentando não me sentir sobrecarregado e tentando manter uma perspectiva o melhor que podemos. Bem, eu estava pensando que deveríamos talvez começar com, eu acho, a grande história, que é a agitação econômica agora. Eu estava curioso sobre suas opiniões sobre essas tarifas, porque, do meu ponto de vista, acho que existem duas perspectivas concorrentes. Posso entender que os Estados não podem continuar com o status quo atual. Sua dívida está aumentando, eles estão se desindustrializando e sua competitividade tecnológica está diminuindo. Então, eu realmente não culpo Donald Trump por buscar outro caminho, dado que os Estados assim parecem estar afundando. Além disso, sou fã do sistema americano do século XIX. Posso entender que as tarifas podem dar uma vantagem competitiva às indústrias domésticas. É uma boa ideia reindustrializar. E de fato, mesmo em termos de negociações, a UER parece ter cedido e agora está oferecendo tarifas 0 a 0. Então talvez esteja fazendo a coisa certa. Por outro lado, não vejo a capacidade industrial nos Estados Unidos capaz de substituir as exportações no futuro próximo. Assim, essas enormes tarifas, que não são seletivas, geram muita incerteza, interrompem cadeias de suprimentos e inibem novos investimentos. Posso saber sua opinião sobre isso? Toda a questão das tarifas. Como você vê a economia global se movendo? Porque ainda não consigo formar uma opinião sobre essa questão. Acho que tenho que me arriscar, Glenn, porque tenho dificuldade em interpretar os eventos. Muito disso não parece fazer sentido. E então você volta à questão de saber se as pessoas na administração são sofisticadas. Elas pensaram bem sobre isso? Ou estão apenas tomando essas ações impulsivas e dizendo, tipo, ok, bem, vamos ver o que acontece e talvez tudo dê certo? Esta é realmente uma questão muito importante, porque se você parte do pressuposto de que eles são sofisticados e que pensaram bem nas coisas, então você pode dar sentido a isso e tentar encontrar uma interpretação que talvez leve a um resultado positivo para os Estados Unidos. Se não estão, se estão inventando à medida que avançam, então pode ir para qualquer lugar. Portanto, é extremamente difícil tentar interpretar o que estão fazendo ou aonde isso pode nos levar. Acho que a situação como estava era muito insustentável. Ainda é. E assim, as ações de Trump, sabe? Não podemos culpá-lo pelas consequências. Acredito que a lenha seca para essa crise vem se acumulando há muito, muito tempo. E todos sabiam que era insustentável. E sabe, tudo que é insustentável significa que em algum momento tem que colapsar. E então, talvez tenham decidido arrancar o Band-Aid, por assim dizer, e começar a redefinir o mundo em um caminho diferente. Vimos que as reações da Europa foram nada menos que histéricas. E sabe, podemos ver porque toda a estrutura europeia tem sido baseada na exportação de sua manufatura para os Estados Unidos e o Reino Unido, que tem absorvido a maior parte das exportações da Europa. Muitas dessas exportações vinham diretamente da China, onde muitos fabricantes europeus, entretanto, transferiram grande parte de suas capacidades produtivas em busca de energia mais barata, mão de obra mais barata e um ambiente burocrático menos restritivo. E assim, as tarifas de Trump impostas à Europa basicamente demoliram toda essa relação na qual a Europa vinha se baseando. Vou mudar um pouco nosso foco para a Europa,
porque me parece que de qualquer ângulo que eu olhe para a situação, a Europa é a principal destinatária dos golpes da administração Trump. E eu até, você sabe, pensei sobre a guerra acontecendo no Iêmen agora. Porque quando a administração Trump lançou essa guerra em 15 de março, a Operação Rough Rider, eu não sei o que aconteceu com a Operação Prosperity Guardian, mas aparentemente ela simplesmente murchou, substituída agora pela Operação Rough Rider. Eles estão agora acelerando o bombardeio do Iêmen, o que não está alcançando nada, e foi entendido pelos chefes militares americanos que era improvável alcançar muito. Então, por que lançá-la em primeiro lugar? Eu não consegui entender isso, mas então assisti a uma discussão em painel no sábado. Então, o que somos agora? Quarta-feira. Então, 5 dias atrás, foi Larry Wilkerson, o embaixador Chas Freeman, e não sei se foi Ray McGovern ou alguém no NEMA's Dialogue Works. Foi Mohammad Marandi. Ah, sim, Mohammad Marandi. Sim, Thay. E achei extremamente interessante o que o coronel Larry Wilkerson estava dizendo sobre o exercício de simulação que realizaram sobre o Mar Vermelho, referente ao tráfego marítimo através do Mar Vermelho. Isso foi há alguns anos, e foi um exercício muito importante que estavam conduzindo, porque foi patrocinado pelo CENTCOM, AFRICOM, o Pentágono, NSA e uma série de outras organizações de segurança nacional, americanas e europeias. Foi representado por europeus, tanto quanto pelos americanos. O que os Carifueres em Moçambique foi um exercício muito importante. E eles concluíram que essa era uma das rotas comerciais mais estratégicas do mundo, que o CENTCOM, então, classificou como o Centro Global de Competitividade, porque estimam que entre 55% e 60% de todo o comércio mundial passa pelo Mar Vermelho. A maior parte disso é comércio europeu, é o comércio da Europa com o leste asiático, e apenas cerca de 3% desse comércio era americano. Antes de a administração Trump lançar a Operação Rough Rider, esse comércio passava pelo Mar Vermelho sem impedimentos. O único tráfego que Ansarallah disse que bloquearia eram os navios israelenses. Assim que as forças dos Estados Unidos lançaram a Operação Rough Rider, todo o comércio parou, o que significa que o golpe foi principalmente contra a Europa, deliberadamente ou não. E o embaixador Freeman disse que Ansarallah efetivamente usou o Lloyds de Londres contra os europeus. E eu pensei, sim, exatamente, exceto. Foi Ansarallah ou foi a administração Trump? Porque você sabe, eles realizaram aquele exercício. Sabiam da importância dessa rota comercial, provavelmente sabiam o impacto que bloqueá-la teria, e seguiram em frente mesmo assim. Embora o alvo direto, ou seja, os iemenitas, não fosse prejudicado, há danos colaterais, mas em termos estratégicos nada muda. Os iemenitas continuaram atacando navios navais dos Estados Unidos e Israel, e sabemos que isso é muito exaustivo e desgastante para as forças dos Estados Unidos na região. Então lançar uma operação tão extravagante, meio que sabendo que não terá muito efeito contra o alvo, porque os iemenitas têm sido alvo de ataques ocidentais, seja através do proxy da Arábia Saudita, ou do Prosperity Guardian, ou dos britânicos, ou dos israelenses, ou dos americanos, por mais de 10 anos agora. Eles têm suportado esses bombardeios milhares de vezes. Eles enfrentaram enormes dificuldades econômicas. Eles suportaram a fome. Eles suportaram a epidemia de cólera. Eles nunca quentaram o império. They never capitulated to the empire. So why would they do it now? Então, por que eles fariam isso agora? Parece-me que o golpe mais devastador dessa operação será contra a Europa. Eu me pergunto se isso não é deliberado, porque é consistente com muitas das decisões políticas da administração, não apenas da administração Trump, mas até mesmo a destruição dos gasodutos Nord Stream 2. Obviamente, isso não foi feito pela administração Trump, mas como também sabemos, há poderes superiores que definem a política externa, além de quem está na Casa Branca.
Se eu fosse um investigador, minha lista de suspeitos seria liderada pelos bancos de Wall Street. Quando você começa a analisar a situação do ponto de vista dos interesses bancários e corporativos americanos, então começa a fazer um tipo diferente de sentido, e agora não parece mais estúpido. Pode ser ardiloso, pode ser dissimulado e destrutivo, mas não é mais estúpido. É devastador para a Europa, mas ao mesmo tempo, você vê que as melhores e mais competitivas indústrias da Europa serão ainda mais incentivadas a se mudar para os Estados Unidos. A Europa, que ainda é governada por suas oligarquias coloniais degeneradas e foi a fonte de 2 guerras mundiais no passado, além do colonialismo, começa a se tornar alvo de ataques muito significativos. Então, Donald Trump meio que confirmou todas essas suspeitas para mim anteontem, quando estava no Air Force One falando com os jornalistas. Ele disse que todo o objetivo da criação da UA foi enganar os Estados Unidos. The creation of EU has been to rip off the United States. So wouldn't it make sense then for the United States? Então não faria sentido para os Estados Unidos atacar a Eurema, atacar a Europa e, digamos, corrigir o que percebem como uma injustiça da Europa contra os Estados Unidos. É assim que vejo. E então o ataque à infraestrutura energética da Europa, as tarifas e a guerra contra o Iêmen começam a fazer sentido como uma guerra geral contra o velho continente. E a liderança da Europa, que tem estado tão obcecada com o projeto na Ucrânia, nem percebeu. Eles estão completamente despreparados. Mal estão cientes de que estão em apuros, muito menos têm respostas, planos de contingência e políticas para defender os interesses da Europa. Sim, eu acho que na Europa, muitas pessoas estão subestimando, o desprezo que há pela Europa nessas mensagens de sinal de J.D. Vance. É bastante óbvio. Além disso, o que ele diz abertamente, mas também bem, ele se referiu ao ataque ao Iêmen como fazendo um favor aos europeus ao ajudar a abrir aquele corredor de transporte. Mas você está correto, no entanto, que isso intensificou os ataques em vez disso. Bem, fez exatamente o oposto, não fez? Não, eu sei. Então não, é interessante, porque é um pouco como as tarifas. Você sabe, mais ou menos, você disse, sabe, há alguma ideia calculada e inteligente por trás disso? Há ordem no caos, ou é apenas caos? Às vezes pode ser difícil saber se alguém está no comando. Mas você sabe, Trump não está totalmente incorreto com isso. Ou seja, a União Europeia, sabe, o poder de negociação coletiva foi em grande parte incentivado pela ideia de que os europeus deveriam ter paridade com os Estados Unidos, então negociando coletivamente por um acordo melhor com os Estados Unidos. Agora, se alguém quer definir isso como exploração, claro, isso é, sabe. Bem, isso é apenas semântica, eu acho. Mas também vale a pena notar que os europeus se colocaram, eles se tornaram inimigos de Trump em grande medida. E eu não acho que isso seja um exagero, porque você viu antes das eleições nos Estados Unidos que eles estavam falando sobre tornar a OTAN à prova de Trump. Então, não importa o que aconteça, se Trump for eleito, pelo menos podemos continuar a guerra na Ucrânia. Essa era a ideia principal. Então, essencialmente, reverter o significado de sua vitória para o final de 2024, quando os britânicos e franceses se juntaram nesses ataques diretos de longo alcance contra a Rússia. Novamente, uma enorme escalada. Isso também foi muito claramente para criar uma divisão mais profunda entre o Ocidente e a Rússia, para impedir quaisquer esforços de Trump para fazer a paz. E mesmo agora, você vê a UE tentando manter a guerra em andamento e sabotando, em grande parte, os esforços de Trump para negociar um fim para a guerra. Eu sei que aqui na Europa, agora eles definem isso como querer ajudar com o cessar-fogo, enviando tropas para supervisioná-lo. Mas os russos nunca aceitariam isso. É uma forma de sabotar. Se os russos suspeitarem que nossas tropas vão entrar, isso é uma maneira de garantir que não haverá cessar-fogo. Mas esta é, claro, a linguagem que usamos. Acho que meu ponto é que parece muito óbvio que os europeus estão trabalhando contra Trump. Sim,
make it very obvious that they're working against Trump. So one can't dismiss the idea that Trump. Não podemos descartar a ideia de que Trump, quando diz que estão nos explorando, não tem as melhores intenções para a União Europeia. Mas para onde você vê os europeus indo com isso? Porque os americanos podem conseguir voltar ao crescimento e consolidar uma posição poderosa para si mesmos nas próximas décadas na economia internacional. Mas para onde os europeus vão a partir daqui? Por quê? Como europeus, colocamos todos os nossos ovos na cesta americana e agora estamos aprendendo que o mundo não é tão centrado nos americanos e os americanos não realmente tão interessados em nós. Para onde os europeus vão a partir daqui? Porque é caos agora, não é? Sim, e é um momento muito perigoso para a Europa, porque, obviamente, a liderança europeia se tornou complacente com essa relação, em que podiam contar com os Estados Unidos como grande mercado. Podíamos exportar bens europeus avançados para lá, em termos favoráveis, até mesmo terceirizar grande parte da fabricação desses bens para a China e usar os Estados Unidos como um mercado de referência, do qual a Europa basicamente derivava sua prosperidade. E agora, de uma só vez, tudo isso começa a implodir, e a liderança europeia está completamente despreparada. Eles estão apenas agora percebendo o que os atingiu. Enquanto isso, eles também destruíram seu relacionamento com a Rússia. E você sabe, se ouvir a alta comissária para assuntos exteriores da Europa, Kaja Kallas, ela está falando sobre como vamos derrotar a China se não conseguimos derrotar a Rússia. Então eles estão falando sobre adotar uma posição adversária contra a China também, assumindo uma postura hostil em relação a todas as grandes potências do mundo. Esse tem sido basicamente o comportamento da política externa da liderança europeia. Então eles não têm ideia do que fazer. Eles entendem que a Europa, de outras formas, perdeu competitividade. Então, se você remover isso, se você remover o mercado americano como uma opção para eles, não temos competitividade, sabe? Além dessas tampas de garrafa que não saem quando você as desenrosca. Sabe, isso é brilhante. Mas além disso, estamos em sérios apuros. E sabe, o resultado disso é que vai exacerbar as pressões sociais na Europa. E assim, dado que as potências europeias ainda são governadas pelas mesmas elites de poder essencialmente coloniais, que estão no comando desde meados do século XIX, elas farão tudo o que puderem para garantir que não sejam varridas do poder em um levante social. Porque vemos um aumento nas discussões sobre guerras civis surgindo em lugares como Grã-Bretanha, França e Alemanha. E o que vamos ver é que eles, se sabe, como estão perdidos sobre como lidar com os Estados Unidos, como lidar com a Rússia e como lidar com a China, levarão sua guerra para suas populações domésticas. Vamos ver uma aceleração em todos esses esforços para introduzir identidades digitais, moedas digitais de bancos centrais, vigilância pervasiva, censura, assistência médica para morrer, e todas essas medidas distópicas destinadas a reprimir as populações e reduzir seus números. Acho que isso será complementado por um processo de nazificação do continente e a introdução de uma forma de governo fascista. Eles provavelmente farão o possível para garantir que em mais 5, 6 ou 7 anos estejamos em guerra contra a Rússia, o continente europeu, coletivamente. Porque isso tem sido o caso por 2.000 a 3.000 anos de história. Sempre que as oligarquias dominantes enfrentam problemas devido ao processo de polarização da riqueza, que é sintomático nesses tipos de regimes, e não sabem como lidar com isso, o grito de guerra sempre foi bárbaros às portas. E o que você consegue com isso é obrigar a população masculina em idade de combate a confrontar inimigos estrangeiros. E aí, você tem um derramamento de sangue massivo que elimina uma grande porcentagem de homens em idade de combate, que são exatamente a maior fonte de risco para a oligarquia dominante.
porque esses homens poderiam ser os elementos revolucionários em sua sociedade. Então, em vez de eles voltarem suas atenções para você, você os desvia para o inimigo estrangeiro. You divert them to the foreign enemy. And so I think that this is the reason behind. E então eu acho que essa é a razão por trás da alocação coordenada repentina de trilhões de euros de capital que não temos em direção às indústrias de defesa e aos estabelecimentos militares e preparações para a guerra. E agora estamos começando a receber a propaganda. Rússia é má. Você sabe, Vladimir Putin mantém sua saúde banhando-se em sangue, derivado de chifres de cervo, e histórias absurdas como essa. E então, é claro, o problema é que eles não controlam essas narrativas. Então as pessoas, quando ouvem histórias como essa, vão para o X e outras redes sociais e veem que estão sendo enganadas. Então agora eles têm que aumentar a censura para garantir que tudo o que sabemos é o que a TV, o rádio e os jornais nos dizem. Então eles querem impor foi 1 bilhão ou 1 trilhão? 1 bilhão, eu acho. Uma multa de $1 bilhão contra X. Eles querem silenciar X. Eles querem silenciar o Twitter de Elon Musk. E isso vai exacerbar ainda mais o conflito entre a Europa e os Estados Unidos. Então eu não vejo a luz no fim do túnel para a Europa, exceto por levantes sociais realmente ganhando força, levando esses partidos populistas ao governo, e em última instância, a UE se desintegrando e nações individuais, como Alemanha, Polônia, Hungria, França e Romênia, traçando seu próprio caminho, fazendo suas próprias alianças, seus próprios relacionamentos bilaterais com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia. Outros poderes na região e encontrar um caminho para a paz, em vez dessa marcha cega para a guerra e distopia internamente. Acho que muito disso tem sua origem novamente na economia. No entanto, porque enquanto todos estão se reajustando a este novo mundo, os russos estão indo para o leste, a Ásia está crescendo e os americanos não tenho certeza exatamente de como vão sair disso. Mas para os europeus, não há nada lá. Como eu disse, eles receberam desprezo dos Estados Unidos. Os russos não querem mais nada com a Europa. Eles até alienaram os chineses, o que ficou evidente agora pelos desaires diplomáticos de Pequim. E os franceses foram expulsos da África. O mundo do pânico é meio óbvio agora. Todos os dias nos jornais há essa histeria de guerra e, como você mencionou, a repressão à liberdade de expressão. Se eu tentar fazer o que consideraria argumentos não controversos de que a expansão da OTAN foi provocativa para a Rússia, quero dizer, você pode citar Bill Clinton, toda a sua administração, Henry Kissinger. A lista é bastante longa de líderes políticos que reconheceram por que isso era problemático. Mas você não pode nem dizer isso na Europa agora, sem que alguém, em uma fração de segundo, comece a falar sobre os anos 1930 e Hitler, e como tudo agora é propaganda russa. Quero dizer, não há mais discussões. E como você disse, a instabilidade política é óbvia agora. Isso é bastante dramático, o que aconteceu na França, não é? Efetivamente eliminando a oposição política na França. Isso acontece, é claro, não em um vácuo, mas com a Romênia, eles estão sugerindo que podem ter uma solução semelhante na Alemanha. Eles querem encontrar uma solução para a Hungria, Eslováquia. Este não é um desenvolvimento muito otimista. Você acha que poderíamos ver um pouco como os chineses em meados do século XIX? Você acha que esse poderia ser século de humilhação para a Europa? Ou como você? Não tenho certeza, Glenn, porque estamos em circunstâncias muito diferentes hoje. Você sabe, temos essa coisa chamada internet, que quer reconheçamos ou não, muda 100% a equação social, porque nos fornece um recurso que nunca tivemos antes na história. E sabemos que para os estabelecimentos dominantes, o controle da narrativa é absolutamente essencial. Vimos como os europeus, eu odeio chamá-los de elites, mas não sei como mais chamá-los. Eles têm literalmente feito birras em Davos durante suas reuniões, porque disseram que a desinformação e a informação errada, como eles chamam,
são uma ameaça maior para eles agora do que até mesmo a Rússia e o terrorismo internacional. Então, eles têm medo de que saibamos a verdade. Eles precisam controlar as narrativas. Eles precisam ser capazes de nos dizer do que devemos ter medo e quem são nossos inimigos. Se não for um inimigo invisível como um vírus, então tem que ser os russos, ou os chineses, ou quem quer que eles decidam. E assim, hoje é muito difícil controlar essa narrativa. Algumas pessoas, especialmente aquelas que são pagas para não entender as coisas de outra forma, ainda compram as narrativas oficiais. Mas é claro que a maioria das pessoas, pelo menos, está começando a perceber que estão sendo enganadas e manipuladas, porque muitos desses venenos narrativos que estão sendo emitidos no espaço de informação social não estão surtindo efeito. As pessoas estão realmente... Eu sei disso porque tenho um amigo que trabalha na OTAN, em um dos países membros europeus da OTAN. E ela me disse que a OTAN tem acompanhado muito atentamente a opinião pública nos países europeus da OTAN em relação à Rússia, porque no início da operação militar especial, eles esperavam mobilizar a população para apoiar uma guerra maior, uma escalada militar contra a Rússia. E o que eles descobriram é que nos antigos países do Pacto de Varsóvia, cerca de 3 em cada 4 indivíduos realmente simpatizavam com a posição russa. E que em outros países ocidentais como Espanha, França, Itália, Áustria, não necessariamente a Alemanha, mas uma boa parte das nações da Europa Ocidental, cerca de 2 em cada 3 indivíduos que vivem lá, simpatizavam com a posição russa na Ucrânia. E isso é enormemente limitante para a liberdade de ação deles. Eles gostariam que todos nós estivéssemos agora com muito medo da Rússia e preparados para ir lutar a guerra contra os russos. Mas eles não conseguiram fazer isso acontecer até agora. Sabe, não devemos ser complacentes, porque temos que reconhecer que os ucranianos também não queriam lutar a guerra contra a Rússia. E agora, eles acabaram sacrificando 1 milhão de ucranianos nessa guerra. Mas a capacidade deles de manipular populações para guerras, ou para conformidade com esta ou aquela política pública, está agora muito reduzida. E eu acho que com o tempo, talvez as populações europeias saibam como reagir. Perhaps European populations will know to push back. This may seem difficult to... Isso pode parecer difícil de entender neste momento, porque as pessoas parecem passivas. E muitas pessoas, se você conversar com elas, ou não querem dizer o que realmente pensam, ou expressam opiniões que talvez sejam mais consistentes com as narrativas oficiais. Mas você sabe, por algum motivo, há essa suspeita de que estamos caminhando para desdobramentos de uma guerra civil. E assim vejo que esses conflitos sobre eleições na Romênia, possivelmente eleições fraudadas na Alemanha, e julgamentos contra Marine Le Pen na França, estão gradualmente nos aproximando cada vez mais de um ponto de ruptura, que não é algo que possamos prever quando, onde ou como as coisas podem se romper. Mas a pressão está aumentando e algo vai ceder. The pressure is building and something is going to give. And then, E então, obviamente, o lado americano apoia esses movimentos populistas ou movimentos de soberania. Acredito que eles também encontrarão uma linguagem comum com os russos, assim como com os chineses. Portanto, haverá um apoio político mais amplo para movimentos de soberania na Europa. E acho que em algum momento eles podem amadurecer em alternativas políticas reais e concretas que em determinado momento talvez assumam o controle. Então, espero que o cenário de guerra civil a ser evitado. Acho que a maior falha na Europa agora é a suposição de que a Europa é algum tipo de entidade única que pode permanecer unida mesmo enquanto tudo isso se desfaz. Mas você mencionou antes disso a história sobre Putin se banhando no sangue de chifres de veado. Quero dizer, não está apenas nos cantos obscuros da internet.
Essa história foi coberta pela CNN, Business Insider, todos os tabloides britânicos, Newsweek, New York Post e The Telegraph. Todos escreveram sobre isso, que ele tem câncer. Então, os médicos russos, você sabe, selvagens como são, argumentam a favor de ele cortar os chifres dos veados e se banhar no sangue deles. Quero dizer, o problema aqui, acho, é que a propaganda funciona melhor com moderação, quando está apenas empurrando as pessoas na direção certa um pouco. Mas o que você vê aqui agora é pânico completo, no entanto. Isso está em seus excessos. Porque tínhamos uma narrativa que todos nós tínhamos que seguir no final da Guerra Fria. Ou seja, a hegemonia coletiva do Ocidente seria a base para o avanço da democracia e dos direitos humanos. Então era um hegemon benigno, um hegemon que serviria aos interesses de toda a humanidade. Mas agora que o poder se foi, e também os valores que deveriam elevá-los, agora, sobre a UE apoiando o genocídio em Gaza, essa guerra feliz para sempre na Ucrânia, bem, a moralidade agora é não se engajar na diplomacia enquanto centenas de milhares morrem, que isso é de alguma forma uma coisa boa. Tudo isso está enfraquecendo a narrativa. E se você olhar pela Europa, como a confiança na mídia e na classe política está em declínio, esses são fatos objetivos. Isso é medido, que não confiamos mais na mídia. E então eu não vejo como isso pode ser revertido. Acho que, novamente, é preciso voltar à economia. Precisamos encontrar um novo ponto de apoio, uma abordagem diferente na Europa, como podemos nos desenvolver. Mas sim, sobre esse tópico, acho que minha última pergunta foi sobre os BRICS, porque, do meu ponto de vista, vejo que o principal problema, a razão pela qual temos guerra na Europa, é que nunca resolvemos como organizar a Europa após a Guerra Fria. E, novamente, a expansão da OTAN, tudo está organizado de forma de soma zero agora. A integração europeia significa desvincular os vizinhos da Rússia da própria Rússia. Então eu estava me perguntando, qual achamos que será o papel dos BRICS nos próximos anos? E você vê alguma possibilidade de a Europa encontrar um futuro nisso? Eu até perguntei ao presidente Putin sobre isso em novembro passado, na reunião de Valdai, se os BRICS poderiam, dado que eles podem resolver algumas das diferenças entre os árabes e os iranianos, ou os chineses e os indianos, seria possível ter um formato multipolar para reestruturar as relações da Europa com o Irã, com a Rússia? Não acho que ele estava tão otimista. Mas como você vê o possível papel dos BRICS, não apenas o papel no mundo, mas também algo diferente que os europeus possam usar como uma alternativa agora que o resto do sistema está um pouco desmoronando? Acho que essa é uma ótima pergunta. E eu tendo a ser otimista, Glenn. Porque lembre-se de que uma das primeiras formulações dessa integração multipolar veio, na verdade, de Vladimir Putin, quando ele falava sobre a integração do continente euroasiático, de Lisboa a Vladivostok. Isso parecia muito atraente, mas obviamente na época, politicamente, era impossível. Mas acho que uma vez que essas estruturas de poder da Europa comecem a colapsar, haverá uma busca por alternativas, e acho que não há muitas alternativas aos BRICS. Os BRICS hoje são, eu acho, talvez a melhor aposta para o crescimento e a prosperidade, não apenas para o sul global, mas também para a Europa. Eu vejo que, não estamos... Acho que o processo de globalização é algo que realmente não pode ser revertido, mas acredito que vai mudar de um processo de globalização impulsionado por grandes interesses corporativos para uma globalização das pessoas. E vejo isso acontecendo em todos os lugares e em tempo real. Vou tentar explicar o que quero dizer com isso. Vejo que pessoas comuns e, digamos, pequenas empresas estão começando a desintermediar grandes corporações nas trocas comerciais do dia a dia. Você vê cada vez mais empresas da China, da Índia, de qualquer lugar do mundo, realmente comercializando coisas que antigamente você tinha que ir a um supermercado para comprar, digamos, se quisesse comprar chá ou café.
Bem, agora você tem esses produtores especializados que os comercializam diretamente. E isso aparece no seu feed do YouTube ou no Facebook ou em algum lugar e não custa nada para encomendá-los. Você clica aqui, clica ali, PayPal ou qualquer outro, Stripe, e a coisa chega. Você não precisa mais comprar isso no supermercado. Ao mesmo tempo, esse negócio que desenvolveu esse canal de vendas em casa está criando empregos e nova prosperidade em bases completamente novas que eles mesmos criaram. Vejo isso acontecendo em todos os lugares. Um exemplo recente que vi foi um casal de Nova York, Estados Unidos, certo? Eles eram ambos banqueiros em Wall Street, exceto que os pais dela tinham uma fazenda em algum lugar na Virgínia, ou em algum lugar assim, onde criavam gado, mas a fazenda estava à beira da falência, certo? E então, ambos decidiram tirar um ano sabático, deixar seus empregos e voltar para a fazenda da família para tentar salvá-la. Depois de um ano trabalhando sem parar, chegaram à conclusão de que não poderiam salvar a fazenda, que estava condenada. Mas o que fizeram então foi dizer, ei, vamos fazer nosso próprio processamento de carne e vendê-lo diretamente aos consumidores. E então, eles começaram a faturar mais de $1 milhão por ano. Por quê? Em vez de passar pelos antigos canais de venda de seu gado para os grandes frigoríficos corporativos e receber centavos por dólar, começaram a vender diretamente. E perceberam que, bem, não precisamos mais de todas essas antigas estruturas corporativas. Podemos ir direto aos consumidores. Diferentes fundamentos econômicos estão sendo construídos em casos individuais em todo o mundo. E, você sabe, é difícil imaginar isso, porque você só fica sabendo quando descobre. Vemos todas essas antigas estruturas implodindo, mas não vemos as novas sendo construídas. Mas eu sempre volto ao ditado confucionista que diz que, quando uma grande árvore cai, ela cai com grande barulho e destruição, mas as sementes, elas crescem silenciosamente, elas crescem em silêncio. E então, o que eu acho que estamos vendo no mundo é uma versão disso, onde as antigas estruturas econômicas, políticas, geopolíticas e sociais, obsoletas da sociedade, estão começando a colapsar. Mas essas sementes estão crescendo em todo o mundo. E agora, se os novos sistemas de pagamento desenvolvidos pelas nações do BRICS permitirem que todos esses negócios individuais simplesmente se conectem e criem um ambiente de negócios ponto a ponto muito grande para o mundo todo, estaremos em um ambiente completamente diferente. We are in a completely different environment there. And I think it's going to be a magnet for... E eu acho que isso vai ser um imã, não apenas para os consumidores, mas também para os empreendedores. Acredito que isso começará a ter seu próprio impulso político, onde as pessoas vão dizer, queremos mais disso. Queremos poder vender nossos serviços e nossos produtos para consumidores chineses, para consumidores americanos, para consumidores africanos. Vimos como os chineses conseguiram tirar mais de 800 milhões de pessoas da pobreza e torná-las consumidores globais afluentes, com dinheiro para gastar e poder de compra. Vemos que os chineses estão tentando fazer o mesmo no sul global. Então agora imagine, em vez de 1 bilhão dourado na Europa e no Ocidente, você realmente tem 3, 4 ou 5 bilhões de consumidores afluentes em todo o mundo. E então, seja você fabricante de guitarras Gibson, ou amplificadores Marshall, ou livros de receitas, ou seja, chá, café ou queijo, qualquer coisa que você possa oferecer a este mercado, de repente se torna algo para participar deste grande sistema econômico. Então acho que isso oferece um futuro muito promissor, e acredito que isso virá dos BRICS. Não virá de Bruxelas, não virá de Washington, não virá de Londres. E assim, acredito que para os países europeus individuais, assim como para os países do sul global, eles serão compelidos a se aliar aos BRICS. E acho que o mesmo acontecerá com os Estados Unidos também.
É interessante que hoje em dia, quando se pensa em capitalismo, quase se dá como certo que deve ser esse novo capitalismo financeiro que temos hoje. As pessoas frequentemente esquecem que os principais capitalistas de livre mercado, seja Adam Smith, David Ricardo ou John Stuart Mill, todos eles alertaram fortemente contra os rentistas, aqueles que extraem valor do processo de produção sem contribuir adequadamente. E por isso é interessante você ter mencionado o exemplo dos agricultores, porque, bem, depende das regiões, mas muitas vezes é sobre, você sabe, eles recebem de 10 a 20% das vendas, se tanto. Então há uma enorme extração de valor, de riqueza ali, da qual eles não participam. E acho que com as mudanças tecnológicas, isso apresenta algumas oportunidades novamente para vender mais diretamente e obter uma parte maior disso. E acho que, como agora temos essa repressão aos agricultores na Europa, mas também em outras partes do mundo, pode haver alguma resistência, algumas novas alternativas. Então acho que à medida que o antigo sistema se desintegra, no é difícil. It's hard to predict, though, how this is going to play out. Yes, exactly. It's very hard to predict. Sim, exatamente. É muito difícil prever. E é por isso que gosto da metáfora confuciana, porque fala sobre sementes. Quando você vê uma semente, nem consegue imaginar no que ela pode se transformar. Mas acho que é quase um processo orgânico. E na natureza, geralmente as sementes crescem e se tornam algo bonito e produtivo, como se diz, frutífero. E assim, acredito que na medida em que esse processo vem da base, de baixo para cima, ele pode nos levar a uma nova era de paz e prosperidade. Claro, temos que ter cuidado para que estruturas parasitárias não envenenem o poço e nos levem de volta a guerras e conflitos. Mas estou muito esperançoso de que o fato de termos redes sociais e internet hoje signifique que pelo menos o controle da narrativa será neutralizado. Acho que neste momento, a descentralização foi em muitos dos nossos problemas. Sim. E então não apenas com informações, mas também com a produção de bens e serviços. Os mercados sempre foram a raiz da civilização. As tribos costumavam se encontrar nos mercados, nas rotas comerciais. Isso costumava ser a característica definidora das civilizações. E agora estamos falando sobre algo que talvez esteja surgindo e que é tão completamente diferente que nunca existiu antes. E por isso acho que temos que ser cuidadosos. Temos que manter nosso pensamento crítico. Temos que continuar observando, ouvindo, lendo e trocando informações. Mas acho que a oportunidade que nos é dada agora e aqui hoje é algo que nenhuma geração antes de nós teve. Então realmente podemos estar em uma posição muito boa a longo prazo, mesmo que os eventos de hoje sejam tão desanimadores e difíceis de viver como são. E bem, durante a antiga Rota da Seda, era muito descentralizada simplesmente porque havia nômades comercializando. Então, nenhum ator controlaria todo o corredor de transporte. O que é frequentemente reconhecido, no entanto, é o início do século XVI, após o colapso da antiga Rota da Seda e os europeus assumirem os corredores marítimos. Eles sempre tiveram uma inclinação mais monopolista, porque você pode sempre controlar os portos. De qualquer forma, há mais concentração. Parece que agora você está se movendo, seja a iniciativa do Cinturão e Rota da China, que há uma descentralização geral ocorrendo, o que também poderia apoiar isso. De qualquer forma, Alex Greiner, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre fascinante conversar com você. Obrigado por me receber, Glenn. Tudo de bom e até a próxima. Obrigado.